retomando aí nossas videoaulas, né? Na primeira que nós fizemos nesse segundo trimestre, deu uma retomada geral sobre alguns conceitos principais com relação à organização política no Estado Nacional Moderno. Falei sobre a democracia, que é a linha, né, de mestra agora de trabalho nesse período de aprendizagem. E falei sobre a democracia, né? Como que a democracia ela se constituiu, como é que ela nasce dentro do Estado moderno. Retomei já uma aula que tinha tratado sobre isso, sobre as origens do Estado moderno da democracia. Então a gente viu, né, que a democracia ela nasce dentro do Estado moderno, através das demandas, né, por direitos, sejam eles direitos sociais ou direitos políticos. Então a democracia ela emerge no Estado Nacional moderno e ela vai se aperfeiçoando, né? A democracia, nós não podemos entender ela como uma linha evolutiva, né? A gente pensa na democracia que a democracia ela nasce com a demanda por direitos sociais, direitos políticos, e daí ela vai evoluindo. Não, a democracia ela é um processo de altos e baixos, né? Você tem períodos de democratização, em que a sociedade civil está mais engajada, em que o Estado está mais aberto a acolher essas reivindicações, e você tem períodos de desdemocratização. Esses são conceitos utilizados, eu falei também lá na aula no primeiro trimestre, pelo norte-americano Charles Tilly, que é o referencial que eu utilizo para trabalhar o conceito de democracia. Então ele diz o seguinte: as democracias elas passam por momentos de expansão e momentos de retração, né? Ele fala, tem períodos que ela avança, a sociedade e o Estado avança, e períodos que retroage. Então ele fala de períodos de democratização e desdemocratização. Então, a democracia moderna, né, quando a gente fala ela em comparação à democracia grega, eu lembro que eu mostrei umas figuras aqui do barco a vapor e da jangada, e é isso mesmo. A democracia grega é uma outra escala, é uma outra perspectiva. E a democracia moderna, ela é uma democracia representativa de estados nacionais muito mais amplos, de uma população de milhões de pessoas, né? Então, como trabalhar uma democracia direta? Então, a democracia direta, ela não é possível, né, trabalhar em uma escala tão grande. Aí a democracia representativa, ela nasce como uma forma das pessoas acessarem indiretamente o poder político. Correto? Então a gente vai falar sobre isso, sobre a moderna noção de cidadania também, que é diferente da cidadania grega. Então a gente vai falar dessas questões no decorrer do trimestre. Mas primeiro, para a gente avançar nesse conceito de democracia, a gente entender a sua configuração, nós temos que falar da limitação de poderes, né? Uma das questões da democracia é atribuir o poder ao povo, né? Então, quando a gente atribui o poder ao povo, a gente tem que ver qual a forma como esse poder ele é organizado dentro do Estado Nacional. Primeiramente, a democracia ela nasce como oposição à monarquia absolutista, ou seja, ao poder concentrado na mão de um monarca, de um rei, de um príncipe absoluto. E aí dá a ideia de que esse poder ele tem que ser dissolvido, né? Esse poder ele tem que ser fragmentado. E a partir da ideia de fragmentação do poder, nós temos como prevalência, como a teoria que mais nos remete a essa perspectiva, a teoria da tripartição de poderes, ou a teoria dos três poderes de Montesquieu. Então nós estamos falando de quem? De Charles de Secondat, ou Barão de Montesquieu, que foi um filósofo, né, podemos falar um filósofo, um cientista político, que sistematizou as ideias de que a monarquia não poderia concentrar o poder nas mãos do rei, que esse poder ele deveria ser dividido para que não houvesse usurpação e não houvesse autoritarismo e repressão, né, para toda uma população da qual emana o poder. A ideia de democracia é que o poder emana do povo. Então, como que você vai concentrar o poder na mão de um rei que vai poder reprimir essa população? Então, a ideia é essa, né? Que a tripartição do poder seria uma forma de você fragmentar o poder e criar o que nós chamamos de mecanismos de freios e contrapesos, ou checks and balance, né? O que é o mecanismo de freios e contrapesos? Que um poder ele possa ser freio e contrapeso do outro.
A gente está vendo muito essa discussão no Brasil atualmente, sobre o papel do Supremo Tribunal Federal, o papel da Câmara, né, e do Senado, né, nosso parlamento, e o papel também do Executivo. Então, quando a gente fala de teoria da tripartição dos poderes, a gente está falando da divisão entre Executivo, Legislativo e Judiciário. E como essa tripartição, ela tem que ser autônomo, relativamente autônomo, né? Tem que ter uma relativa autonomia, mas um controle em relação ao outro poder para que não ocorra a usurpação por um poder só, seja pelo executivo, seja pelo legislativo ou pelo judiciário, mas sim uma forma de que o poder ele esteja num relativo balanceamento entre esses poderes e a população possa usufruir de todos os direitos garantidos, né, no Estado. Quando a gente fala de poder no Estado moderno, a gente não pode esquecer da questão do Estado de Direito, né, dos direitos constitucionais. Então, os direitos demandados na democracia moderna, eles são escritos na forma de leis, né, e colocados dentro de constituições. Então, para que a população possa assimilar esses direitos que são garantidos constitucionalmente, nós temos a tripartição dos poderes para que a democracia possa funcionar de maneira mais adequada e a população possa adquirir, né, um status de importância que ela tem dentro de um contexto democrático, ok? Então, na próxima videoaula, a gente vai falar sobre a teoria da tripartição dos poderes e mostrar um pouquinho, né, de forma introdutória, como ela funciona. E a gente vai trabalhar com a apostila, não esqueçam disso. Eu vou citar aqui qual capítulo que está e qual página que a gente vai trabalhar no próximo vídeo, tá bom? Valeu, até a próxima, pessoal!